no aviso e pedir um favor a todos vocês e a todas vocês. Vocês sabem que hoje à noite nós temos a conferência magna do professor Fernando Henrique Cardoso e, enfim, vocês sabem pela condição dele, há um problema de segurança que nós temos que, infelizmente ou infelizmente, respeitar, né? Foi a única condição que foi colocada para nós. E em função disso, nós precisamos, ele só subirá, né? Só poderá subir pela questão da segurança quando estivermos todos acomodados. Né? Nós não poderemos estar fora, enfim, ele só virá quando estiver totalmente destruído o caminho para a chegada dele. Então eu vou pedir a gentileza a vocês que primeiro cumpramos o horário 6h30, porque ele vem e realmente vai ficar o tempo mínimo necessário. E segundo, que por favor todos nos acomodemos às 6h30, né? Para que a gente possa dar continuidade aos nossos trabalhos, que serão muito longos depois da ida do professor Fernando Henrique Cardoso. Peço que vocês, por favor, transmitam isso aos seus colegas, inclusive os que não estão aqui, para que a gente possa fazer direitinho, né? Manda ao fim. Infelizmente, é essa a regra que nós temos que seguir. Tá bom? Muito obrigado. Bom dia a todos e todas. Gostaria de, em primeiro lugar, de agradecer à VEP pelo convite e a honra de coordenar essa plenária na comemoração dos 35 anos de aniversário da VEP. Continuo desejando a ela um belíssimo futuro e tenho certeza que ele será realizado. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a presença dos participantes da nossa mesa. I would like to thank you very much, Thomas. First of all, I would like to thank you very much for being here in this plenary session. And I am quite sure that the contribution you have done for the field and that today you are going to give us a very, very nice exposition. I would like to thank you. Dr. Sobótica é professor do Instituto de Demografia de Viena e é membro da Academia de Ciências de Viena. You are not going yet. Sit down. Nosso outro membro da nossa plenária é o nosso querido Eduardo Rios Neto, que tem contribuído muito nessa área também. Na verdade, esta plenária se intitula A Transição da Fecundidade no Brasil e Tendências Futuras, ou seja, Fertility Transition in Brazil and Future Trends. Eu vou falar um pouquinho a respeito dessa questão e depois passarei a palavra, em primeiro lugar, para o Sobótica e depois para o Eduardo. O Brasil, como todos nós sabemos, vem apresentando contínua queda nas taxas de fecundidade desde a segunda metade da década de 60. Atingindo o nível de reposição em torno do ano de 2005. Os dados da PNDES 2006 e PNAD 2009 e os dados do censo de 2010 confirmam a tendência da taxa de fecundidade no seu declínio, que está por volta de 1,7, 1,8. E claro que há uma diferença ainda no Brasil, regional e também por alguns indicadores sociodemográficos. Por outro lado, é importante destacar que esse declínio da fecundidade no Brasil se deu mantendo um padrão de rejuvenescimento da fecundidade. Isso é conhecido de todos nós. Por outro lado, a gente já começa a perceber também
um certo retardamento na reprodução. Ele ainda é suave, ele é lento, mas ele já se configura quando a gente observa as taxas específicas de fecundidade por idade. Já começa a ter um pequeno deslocamento para a direita, mostrando que o adiamento ao ter os filhos ou o primeiro filho também é um fenômeno que começa a se esboçar no Brasil. Por outro lado, na maior parte dos países europeus, as mulheres adiaram durante décadas a idade ao ter o primeiro ou os primeiros filhos. E isso, na verdade, provocou uma distorção no efeito tempo da fecundidade, levando a valores extremamente baixos. Nesse sentido, em 98, Wiener e Bongard propuseram fazer um ajuste para corrigir essa distorção. E eles propuseram de Tempo Adjusted Total Fertility Rate. E mais recentemente, em 2006, propuseram o Tempo and Parity Adjusted Total Fertility Rate, o qual oferece várias vantagens sobre a medida anterior. Bongard e Sobotka, principalmente nesse último trabalho que eles publicaram este ano, no Population and Development Review, que é de março de 2012, eles mostram que este novo indicador, na verdade, é melhor porque leva em conta a parity composition das mulheres em idade reprodutiva e, portanto, controla para fatores adicionais de distorção da taxa de fecundidade total. De fato, ele produz resultados consideravelmente mais estáveis do que o Adjusted Total Fertility Rate. E nós sabemos também, neste trabalho de 2012 de Sobotka, a gente observa, já vem observando, mas está ali muito claro, este crescimento na grande maioria dos países europeus, crescimento da fecundidade entre 98 e 2001. E esta tendência, segundo as palavras de Sobotka, representa uma reversão não esperada dos baixos níveis historicamente sem precedentes atingidos pela fecundidade pela maioria dos países nos anos 1990 e 2000. E nas palavras de Sobotka também, esta nova tendência sugere que as potenciais consequências adversas do envelhecimento populacional e do declínio da população terão consequências menores do que as pensadas nos anos 90. Então, o que eu acho curioso de nós podermos discutir aqui é que nós vivemos anteriormente um período, né, em que o mundo queria controlar a fecundidade dos países menos desenvolvidos. Atualmente, há uma política pró-natalista nos países mais desenvolvidos, principalmente nos europeus. É possível que este aumento da fecundidade ele é uma decorrência de uma correção para levar em conta essa distorção provocada por esse efeito tempo, que também esteja aí presente neste pequeno aumento que começa a surgir na fecundidade dos países europeus, um pouco também do efeito dessa política pró-natalista. A pergunta que se coloca é: a crise vai afetar essa pequena subida ou não? E no caso do Brasil, onde nós estamos numa queda continuada,
ainda para atingir alguns setores da população. O crescimento da classe média, ele leva a fecundidade em que direção? Adotando padrões já utilizados anteriormente pela classe média mesmo, ou ainda uma vontade de poder aumentar a sua reprodução, porque agora estamos melhor de vida. Eu acho que essas questões dizem que nós estamos diante, digamos, de discussão de paradigmas, e eu acho que é por isso mesmo que essa mesa, essa plenária, ela é tão rica, porque ela nos desafia realmente a contextualizar para dar um pouco de atenção a essas questões, e eu estou certa que com os brilhantes componentes dessa mesa nós atingiremos os objetivos dessa sessão. Agradecendo a presença de todos, I would like to give the word to Chair do Parte. Thank you so much. I'm very delighted to be here, and thank you for inviting me to Brazil to participate at this conference. I have seen many lively debates already in the past few days, and it has been really a pleasure for me to come here and to be part of this. My presentation will be pretty broad. I decided to take a long exposition, including some sort of overview, brief overview in a nutshell, about the history of low fertility so far. And then I would like to take the lectures, the lessons from the experiences of European and East Asian countries, which may be important for thinking about the future of low fertility in Brazil and in Latin America and in some other countries which are just about to experience low fertility rates now or in the coming decades. At present, almost a half of global population lives in these countries with sub-replacement fertility levels, which, for the sake of simplicity, are defined here as a standard 2.1 births per woman, although we all know that this is a very rough definition, because in many middle-income and poorer countries, high rates of infant mortality and child mortality mean that replacement fertility levels are still well above this threshold of 2.1. So that's quite a crude simplification. I think that the shift from a large to small and at the same time planned and controlled family size is one of the key social changes of the last half a century. It has been transforming partnerships and the character of family in the societies where it took place. It has been also contributing to sweeping changes in women's roles, in the opportunities and the types of life courses people have and people can choose from. And it has also helped to transform the intergenerational and gender relations. The rise of low fertility has been met with mixed feelings in most countries which experience low fertility. First of all, there is always a discussion about the likely long-term disequilibrium between the balance of birth and death, eventually potentially leading to depopulation in these countries. So there are many worries about the potential consequences of low fertility in the long term. And that also includes accelerated population aging, and in some countries discussions about the threat to national identity as the native populations are projected to decline, and in some cases quite rapidly so, because some low fertility countries also face emigration of their population, especially in Eastern Europe. There are ongoing debates whether the shift to low fertility rates is driven mostly by structural conditions such as disadvantaged economic position of adults, or whether it's mostly driven by culture and ideational changes.
On the positive side, a number of countries can experience several decades of the period of the so-called demographic dividend. When their populations are still relatively young, the proportion of the elderly is low, and at the same time, the proportion of children and very young people who are also not contributing to the labor force has been shrinking because of low fertility. So this is an opportunity window which is potentially positive for the economic advancement in these societies, and that would include many countries in Latin America. I would like also to mention briefly that there has been many policy reactions to low fertility in countries which have seen low fertility for several decades, and recently we observed an increase of pronatalism in many of these countries, but governments consistently seek policies which aim to increase the number of births in the population. An interesting question about low and especially very low fertility rates is whether this is a passing phenomenon, a contemporary stage during the transition to rich societies, to gender equal societies, which may partly get attenuated when societies indeed become rich, more gender equal, with nicer policies for people to reconcile work and family lives. And the question is whether in such cases fertility rates will rebound to somewhat higher levels, perhaps closer this magic replacements ritual. There has been also quite some theoretical discussion because original theories, especially the theory of demographic transition, didn't have very much to say about how the endpoint of demographic transition would look like. And if they said something, or if there wasn't some implicit or explicit assumption about this endpoint, usually this was either the assumption of long-term equilibrium between birth and death, or an assumption of some sort of waves, ups and downs, which will oscillate around this equilibrium. This has been expressed, for instance, by Nathan Kieftitz in 1972, who argued that advanced countries will have an endless series of ups and downs in their births, which will average at the end of the day around the replacement level. Some influence, there has been also some influence of the idea of homeostasis, that the population system will have some tendency towards the long-term equilibrium between resources, economic conditions, and population, which might result also in quite some balance between birth and death and stable population at the end of the day. It has been only more recently that different theories and arguments trying to accommodate the long-term persistent low and very low fertility rates, which have been recorded in many places in Europe over several decades. In my presentation, I will try to deal, as I already said, with three main topics. I will first give a brief overview of this shift to low fertility rates globally. Then I will draw the lessons from European, US, and Japan experiences. And then I will show a few slides about the likely future of fertility rates, low fertility rates. So now the first part, the global shift to low fertility rates in a nutshell. And this picture shows one of the Chinese propaganda posters from the time when there was this very strong push to have only one child per couple, which now has been gradually relaxed in the last decade or two. But at its height, there has been a very strong policy that couples in most places in China should have only one child. And that's one example of a country where policies really helped to push fertility rates to low levels, and perhaps to lower levels than they would achieve without these policies. Low fertility rates first emerged in the early 20th century in Europe, and perhaps the first country which reached the low replacement fertility level was France
back in